Todos eles têm. Então nós vamos agora tratar do assunto de Aldersgate. Aquilo foi uma conversão ou aquilo foi um avivamento? Uma corrente fala que é conversão. Outra fala que é avivamento. E agora? O que foi? Vamos continuar aqui. Então, o Rony, pode colocar aí. Não, agora é a pastora, a missionária Cristina, né, que está colocando? Isso. Vamos tentar colocar aí. Esse aqui é um pouco longo, eu vou ter que pular algumas coisas aqui, mas eu vou atender o assunto. Porque essa pergunta não quer calar, né? Aquilo foi conversão, aquilo foi avivamento, né? Vamos lá. Alô, missionário, tá por aí? Bom, então eu vou lendo aqui, aí depois ela coloca aí, né? A introdução, Aldersgate. No dia 24 de maio de 1768, todo mundo sabe, né, que aconteceu, né? Sabe? Aconteceu algo que seria um divisor de águas na saga do metodismo. Um novo início para a teologia wesleyana. O fato é que realmente ocorreu um evento que impactou a vida do jovem John Wesley. Este mover de Deus determinou os passos de um movimento que influenciaria o mundo moderno. Obrigado. Não, isso é avivamento. Essa é a terceira aula. É o antes desse, é o Aldersgate. Aldersgate. A não ser que é um sinal da direção para mim já pular para a última. É o outro. Eu vou aqui continuando enquanto você procura. O fato é que realmente aconteceu com o John Wesley um evento que impactou a vida dele, né? Este mover de Deus determinou os passos de um movimento que influenciaria o mundo moderno e as suas raízes. Tornariam-se ramificações de várias denominações na face da Terra. O problema surge quando historiadores, teólogos e pesquisadores tentam dar um rótulo ao que ficou conhecido como a experiência da rua Aldersgate. Próximo template. Opa, chegou. Obrigado, gente. Essa equipe é boa. Fatos e sequências. Embate. O embate já inicia-se na nomenclatura. Geralmente, os que defendem que Wesley teria se convertido ali. Pessoal, presta atenção que esse assunto é polêmico, tá? Depois você não vai fazer pergunta aí fora de hora, porque eu estou cobrindo aí um negócio bem polêmico. Tá? Eu quero deixar bem claro para evitar pergunta. Eu quero evitar pergunta. O embate já inicia-se na nomenclatura. Geralmente, os que defendem que Wesley teria se convertido ali chamam o evento de a experiência do coração aquecido ou abrasado. É aquecido. Até porque a palavra que aparece no original, quando o próprio Wesley relata, de fato é warmth, ou seja, caloroso, aquecido. Então, isso aí é um embate. E agora? Quem está mais... aí vou ao outro lado agora, desculpa. Continua ali, batismo com o Espírito Santo, ok. Já os wesleyanos, da linha mais carismática, defendem que teria sido um avivamento espiritual e que, na altura, ele já estava salvo. Os mais ortodoxos wesleyanos dizem ter sido já a segunda bênção, cujo termo mais popularizado é o batismo com o Espírito Santo. E foi um termo cunhado por John Fletcher. Aí agora, o que houve? E agora, quem está mais perto do que realmente aconteceu? A essas alturas, você deve estar se perguntando, mas o que é isso que tem de proveito para a minha vida hoje? O que muda de fato saber o desfecho desse episódio? Aí foi um mover. Sem dúvidas, talvez não faça sentido estudar um evento passado. No entanto, estamos falando de um mover que eclodiu no século XVIII e explodiu em um avivamento, e o qual chegou até a nós também, trazendo a palavra do Evangelho. O próximo template. Na verdade, estamos apenas tocando na historicidade de um evento que, sim, faz toda a diferença para se entender o que veio antes de nós e nos leva a honrar todo e qualquer esforço para que hoje sejamos abençoados. Uma pausa. Você está vendo aí do lado uma foto de uma casinha aí, com uma plaquinha escrito John Wesley Chapel? Ok. Essa portinha aí, essa casa aí, ó, essa casa que está vendo aí, só mudou a janela e a porta. Foi
restaurado, tá? Foi a última casa que o Wesley pregou. Ele chegou aí para pregar, estava muito cheio de pessoas. Ele começou a pregar, aí disseram, não dá, tem muita gente lá fora. Ele saiu daí andando, ele passou por essa porta aí que você está vendo aí, ó. Ele saiu daí andando e foi numa árvore, na esquina tem uma árvore. Esse lugar chama-se Winchelsea. Winchelsea. Ele pregou debaixo dessa árvore. Foi a última mensagem de vida. Dali ele passou mal, foi para o leito e depois veio a falecer. Então, você está vendo aí o último lugar que ele pregou. Portanto, vamos estudar o que houve naquela noite. Essa foto eu tirei, tá? Essa foto é minha. Naquela noite, o que levou Wesley até aquela decisão. Quais as explicações daquele evento reflete hoje nos nossos dias? E como aprender lições com aquela experiência, as quais ainda podem ser úteis no dia de hoje. Próximo template. O relato do dia 24 de maio de 1738. Número 1. Primeiro ato. À tarde fui com pouca vontade a uma reunião na rua Aldersgate Street. Ato 2. Segundo ato. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero, a epístola de Paulo aos Romanos. Eu estou lendo o que ele escreveu, tá? Só dividir em parte. Terceiro ato. Então, ele saiu sem vontade, chegou lá, o cara estava lendo, foi o terceiro ato. Cerca das 20 horas e 45 minutos, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, senti meu coração extremamente aquecido. Quarto ato. Eu senti que agora confiava realmente em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado meus pecados, sim, os meus, e os que estavam salvos da lei do pecado e da morte. Então, dá a entender que ele se converteu, não é? Dá a entender. Análises. Quando analisamos essas próprias declarações de Wesley em seu diário, notamos uma forte tendência a afirmar que foi um momento de conversão, não foi? No entanto, ao mesmo tempo, temos o que considerar a ideia que também houve um elemento, sobretudo, de algo renovador no coração de um homem que falava de salvação e queria piamente ser salvo, por fazer obras de Deus e cumprir diligentemente suas leis. O que eu quero dizer é que os que afirmam que ele era salvo estão se recorrendo ao Clube Santo, que orava 4 horas da manhã, jejuava quarta e sexta, fazia o bem aos pobres e tal, que são atos de um convertido. Bom, o convertido faz isso também, né? Ele tem aqui, parece-me que está acontecendo duas coisas aqui. Agora, gente, eu vou entrar numa parte, eu chamei aqui algumas pessoas para... Na verdade, eu não chamei. Isso aqui é um grupo que tem no Zap, que é a sala de pesquisas Aldersgate. Eu acho que o pastor Yankee está lá. Não sei se o pastor Leonardo está. Quem não tiver e quiser entrar, é pastor, bispo e SD. Aí lá o pau quebra. Lá tem gente de todas as raças wesleyanas. Tem nazarenos, metodista livre, wesleyano, do Brasil, tem vários lá. E aí eu joguei essa bomba, né? Porque a gente discute lá não tem bom dia, boa tarde, Bolsonaro, vídeo engraçado, lá é só teologia. Eu joguei a bomba e muitos aí responderam aqui, ó. Hinaldo Barreto, ele é bispo da Metodista Renovada, né? Gessé Fernandes, Metodista Internacional, Gustavo Emílio, do Brasil, Ronaldo Grip do Brasil, vai aparecer uns wesleyanos aí, tem até uma assembleia no meio aí, ok? Eu não sei se eu consigo ler tudo isso aqui, vamos tentar. Gustavo Emílio. Penso que o que se chamava de conversão naqueles tempos não era muito diferente também de um avivamento pessoal. Na maioria das vezes, muitos passavam por essa conversão e saíam em chamas pregando com frutos extraordinariamente maiores que antes. O que não consigo ver muito bem caracterizado é algo como uma segunda bênção. Segundo Gustavo Emílio, aconteceu algo conjunto, uma conversão seguida de avivamento. Ok? Muito bem. Agora vem o Gessé Carvalho, que o Gessé Carvalho é filho do bispo Gessé, nosso. Ele difere um pouquinho, ó. O bispo Gessé Fernandes Carvalho, ele é pastor do Tiago aqui, ó. O Tiago está aqui na sala, aqui no grupo. Ele é pastor, é um amigo nosso, um homem de Deus. Na visão do bispo Gessé Carvalho é o seguinte:
o Bispo Jessé Carvalho é taxativo em afirmar, sim, o Wesley já era convertido e que aquele momento traduz-se em um despertamento espiritual. Portanto, vamos entrar mais específico no tema. Em primeiro lugar, estarei dedicando o próximo capítulo aos que possuem o teor de pensamento soteriológico, para ouvir mais afinco os que defendem a ideia de uma conversão e no seguinte aos que tocam na questão do avivamento. Vamos ver o que o Hinaldo Barreto falou. Interessante que ele fale. É muito curioso que o Wesley tenha vinculado a salvação à experiência de Aldersgate e não tenha ensinado que é assim que o homem salva sua alma. Já começou a dar um nó, né? É o próximo template, viu? Pode passar. Pode passar aí. Isso. Se perceber que eu estou lendo algo, que eu estou lendo e não está batendo, pode passar que é o próximo. Então, eu estou aqui no Hinaldo Barreto, aqui, ó, lá de cima ali. Na direita em cima. Upright. Direita em cima. Ele fala assim, ó. É muito curioso que o Wesley tenha vinculado a salvação à experiência de Aldersgate. Ele acha que não. E não tenha ensinado que é assim que o homem salva sua alma. Esse ensinamento é posterior e trouxe muita angústia para a salvação e muita divisão dentro da igreja entre nós, os batizados no Espírito, com evidências, e eles, crentes comuns, apenas batizados nas águas. E esses, no meu entendimento, têm o Espírito e também são salvos. Podemos imaginar que todos os outros crentes batizados nas águas, em comunhão com os irmãos, não estejam salvos, até que passem eles por essa experiência. Claro que não. Se estão perdidos batizados entre nós, o que diremos de todos os outros? E os luteranos, batistas e anglicanos? Não é melhor pensar como John Wesley? Se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás? No tempo de Wesley, ele não julgava os anglicanos como perdidos. Foram muitos os cultos em que os metodistas participavam com anglicanos, e nos momentos mais sublimes, como o da Eucaristia. Olha, já tem uma opinião do Gustavo que é mista, você tem a opinião do Carvalho, que é tanto igual quanto a do Barreto, né? Que não foi conversão, foi algo espiritual. Vamos ver agora o Ronald Griffith, que é um grande escritor. Analisamos duas correntes, a dos pentecostais, que maximizam o evento, e os liberais, que desprezam ou reduzem ao acontecimento. Para interpretarmos uma experiência pessoal, precisamos analisar muito o contexto histórico e o realismo crítico. Fazer a nossa interpretação qual é o risco de promover o esvaziamento da autoridade do testemunho ou nomenclatura registrada, sentir, aquecido. Viajamos na psicologia, na hermenêutica, etc., afirma o Grip. Bom, nós estamos agora com uma batata quente na mão. Aquilo foi realmente a conversão? Porque, segundo o Hinaldo, não havia necessidade de dizer assim, sou salvo. Porque a pessoa já nascia anglicana. Então, para ele é uma experiência espiritual, como para o Jessé. Para o Gustavo Emílio, não. Entendeu? Vamos em frente. Ao próximo aí, o outro fator. Aí, próxima tela. Próxima tela. Aí, outro fator. Há outro fator, tanto quanto os demais, a considerar é a questão do local e tempo. Veja bem, estamos tratando de um evento ocorrido em uma época em que o contexto social, cristão, político e cultural era diferente do nosso. E ainda em termos de cultura, há um entrave em interpretações com bases tronco. É muito fácil sentarmos num carro 300 anos mais tarde e tentar explicar uma curva lá atrás usando apenas o retrovisor. Creio que a ética pesquisa deve palmilhar o melhor consenso para contribuir mais afinco em uma maior compreensão. Aos que acham fútil essa discussão, não precisam continuar nela. Mas os que procuram dar honra aos mínimos detalhes forenses da história, estes possuem grande chance de se situarem adequadamente e presente com a base no passado que pode gerar um futuro mais brilhante. Contexto local, contexto de época, cultura, modus operandi, interpretação até aquele ponto, contexto social, crença. Então, o que eu quero dizer aqui é que eu não posso basear a experiência de Wesley a partir de Curitiba, em 2020, a partir de São Gonçalo, de Niterói, de Manguinhos, de Búzios, de 2020. Eu tenho que me locar para o momento e tentar reler
o contexto. A próxima. Sobre a experiência. Wesley diz: a luz flui de maneira tão poderosa em minha alma que todas as coisas pareciam novas no meu entendimento. E continua. Clamei a Deus por ajuda e resolvi não prolongar o tempo para obedecer-lhe como nunca tinha feito antes. Wesley conclui. E por meu esforço contínuo em manter toda a sua lei, interior e exterior, ao extremo que pudesse, fui persuadido de que poderia ser aceito por ele e que estaria mesmo então em um estado de salvação. Diário de Wesley, dia 19 de maio de 1738. Ora, 19 de maio eu tenho quantos dias? O que aconteceu foi 24. 19, 20, 21, 22, 24. 5 dias antes, ele estava se questionando, refletindo. Gente, isso aqui é coisa de doutorado, tá? Isso aqui é para mexer a cabeça da gente, tá? Veja que ele elabora ter crido na salvação. Eu vou ler bem devagar isso. Veja que ele esboça ter crido na salvação, o que não necessariamente ela estivesse confirmada. Porém, ele atendeu todas as demandas através delas. Ele creu. Eu tenho que ir bem devagar aqui. Bem devagar. Deixa eu começar de novo. Veja que ele esboça ter crido na salvação, o que não necessariamente ela estivesse confirmada. Porém, ele entendeu todas as demandas e, através delas, creu. Em sua ignorância, até aqui desconhecida a salvação pela fé. Pensava que estava agindo corretamente. Todavia, em 24 de maio, ele sente aquecido, abrasado. E, nesse momento, a salvação passa a ser viva. Quem somos nós para classificar se já teria sido salvo ou não? Ou se ainda teria sido convertido na ocasião? Próximo. Segunda-feira, 1 de janeiro. Não. Essa aqui, eu vou pular isso aqui. Espera aí. Bom, essa é o seguinte. Esse próximo template, desse lado aqui. Não, eu vou ler, vai. Segunda-feira, isso aqui, porque eu vou voltar daqui a pouco nesse mesmo coisa aqui, sabe? Ele conta aqui sobre o avivamento pentecostal que teve. O fogo caiu, olha só. Isso aí, os tradicionais não gostam muito, não. Segunda-feira, 1º de janeiro de 1739, os senhores Hall, Kitchen, Ingram, Whitefield, Hutchins e meu irmão Charles estiveram presentes na nossa festa de confraternização em Fairte Lane, com cerca de 60 de nossos irmãos. Às 3 da manhã, aproximadamente, enquanto continuávamos em oração, o poder de Deus veio poderosamente sobre nós, ao ponto de muitos clamarem por júbilo, e foi reteté, e outros tantos caírem no chão. Então logo nos cobramos um pouco desse temor e surpresa com a presença de Sua Majestade, falamos todos juntos, te louvamos, ó Deus, reconhecemos que Tu és Senhor. Pense, e se ele tivesse apenas recebido a conversão, que bênção, não é mesmo? Ou se foi só renovado, amém também. Ou seja, pode ter acontecido uma experiência ou outra, quem sabe as duas ao mesmo tempo. Portanto, um momento de reorientação de salvação seguida de um avivamento do Espírito Santo. De qualquer forma, o importante não foi o ato em si, e sim o propósito de Deus para levantar um homem vivo, um homem na Inglaterra e o mundo que o mundo não conheceu. Dá uma pausa agora aí. Deixa eu voltar para vocês. Depois de que eu falei aqui agora, vai seguir aqui agora um diálogo entre eu, o Robson Alexandre, que era para estar nessa aula hoje. O Gustavo Emílio, o João Carlos, o João Paulo, o pastor João Paulo, várias pessoas aí que vamos discutir esses temas. Eu não sei, nós não temos tempo para ler. Não temos. Eu coloquei aqui para você ler em casa. Não temos tempo para ler. Mas podemos discutir esse assunto aqui. Deixa eu ver se tem mais uma coisa para me ler aqui. Porque eu quero discutir mais com vocês isso aí. Vamos lá. Vamos ver aqui, peraí. Vamos às análises. Vamos nas análises. Sabe que página que é? Está escrito assim, vamos às análises. Vai passando que eu vou te mostrando aí. Vai passando, vai indo, isso, pode ir. Porque isso aí são diálogos de teólogos, irmãos. É muita coisa para ler, sabe? Hoje não vai dar, não. Deixa eu ir no finalmente. Aí, ó. Aí, volta.
Vamos às análises. Acho que é o próximo. É o próximo, não? Não, é antes. Volta. Pode voltar. Pode voltar. Vai, volta. Aí, parou. Vamos às análises. Depois de toda a celema que o tema provocou, alguns se converteu, outros foi Espírito Santo. Nós, wesleyans, foi nos ensinado que foi o Espírito Santo, foi uma renovação espiritual, até arriscam dizer batismo com o Espírito Santo. Aí de tudo que foi falado, eu criei essa analogia. Vamos às análises. Partindo de uma análise soterológica seguida de paracretologia, vamos trabalhar as frases de John Wesley. Análise 1. À tarde, fui com pouca vontade a uma reunião da Aldersgate Street, Londres. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero, a epístola de Paulo aos Romanos. A minha análise. A frase sem vontade não significa cansaço físico, e sim uma luta interna. Segundo o relato do seu próprio diário, há um questionamento sobre a salvação pelas obras e as leis, e agora tendo que digerir a salvação pela fé. A salvação é por fé, e isto foi o que ele ouviu dos moráveis e dos seus mentores, entre eles Peter Boller. Ou seja, ele já havia sido alvo da salvação, porque o quesito básico era crer no Senhor. Jesus será salvo, tu e a tua casa. Porém, olha, isso aqui já começa a quebrar, tá vendo? Se a condição para ser salvo é crer, então ele já era salvo. Gente, eu quero que vocês falem depois, tá? Vamos lá. Eu estou montando aqui. Você está numa sala de mestrado, cara. Isso aqui é profundo. Ok. Tu e a tua casa. Porém, para João, o entendimento era aceitar como meio de salvação, o praticar de boas obras e ações, e seguir a cartilha religiosa do seu século. Em sua obra Pequena História do Povo Chamado Metodista, John Wesley Dornelles diz assim, diz Wesley em seu diário: em 6 de março comecei a pregar essa nova doutrina, e ainda que minha alma rejeitasse. A salvação pela fé era um assunto totalmente novo para John Wesley, a despeito do seu perfeito conhecimento das Escrituras. Ele conhecia muito bem, ele conhecia até em latim. Então perceba que a questão já não é o resultado da salvação em si, a origem da mesma e as motivações que levam a pessoa a ser salva. Se pela obra ou pela fé, naquele momento ele se vê livre do questionamento. Por quê? Porque agora obteve uma nova orientação sobre o mesmo tema. Vamos lá. Se a condição bíblica para ser salvo não é arrepio, não é rodar, é crer no Senhor Jesus, então, nesse caso, ele já era salvo. Mas o problema é que ele fala no dia, senti meu coração acrescido e senti certeza da salvação. Na minha análise aqui, eu estou colocando que ele está resolvendo o problema, não é de ser salvo, mas o meio pelo qual foi salvo. Ele já era salvo, e ele estava, então, fazendo as obras, porque era a cartilha da igreja. Dizia, o salvo faz isso. Agora ele desconfiou que não, que aquilo não era questão para ser salvo. Para ser salvo bastava crer como ele creu. E a solução era pela fé. Esse é a análise número 1. Vamos para a análise número 2. Pode passar. Cerca das 20 horas, aí ele falando agora, o Wesley de novo falando. Cerca das 20 horas e 45 minutos, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, senti meu coração extremamente aquecido. Dornelas ainda menciona que John Wesley via claramente que agora a natureza da fé salvadora. Ele ainda descreve, o que ele não esperava era a reação que houve. Apesar da grande aceitação por parte dos leigos, os clérigos participantes de uma religião fria não estavam preparados para o que ouviram dos lábios de Wesley. Ele ficou sem púlpito para pregar. Quando pregava na igreja de Epworth, que tinha sido durante mais de 30 anos pastoreado pelo seu pai, acabou sendo expulso no meio de sermão. Saindo do templo, subiu no túmulo do pai, no jardim, na propriedade da família, e para terminar a reunião. Por quê? Porque nessa reunião ele fala assim, gente,
Meu coração está aquecido. Eu senti que a salvação é uma coisa que você sente. Você não tem que fazer obra para ser salvo. Então, ele está definindo o meio de ser salvo, não a questão de ser salvo. Porque ser salvo é crer. Se eu criar, eu sou salvo. Eu não tenho que dar rodapé, arrepiar. Então, ele está falando isso. Agora, ele sente um renovo espiritual, confirmando que aquela fé que ele cria, aquela salvação que ele cria, que ele fazia as obras, agora ele sente que é por fé. E por ser por fé, e por ser salvo, eu reproduzo as boas obras. Ela continua. Análise 3. Eu senti agora que confiava realmente em Cristo, somente Cristo para a salvação. Identifique algo profundo na frase somente em Cristo. Ou seja, as obras, as leis... Alguém ia falar? Não. As obras, as leis, as penitências, embora fizessem parte do seu bojo de crenças e atitudes, não lhe garantia a paz interna. Ou seja, a salvação já teria acontecido por busca, por crença, mas agora a salvação por via de fé, no sangue do Cordeiro. Fazia mais sentido. Era um modo de separar a devoção real de uma religião formal e especulativa. Para o reverendo W. Fitchett, a religiosidade anglicana era tal qual a neve, branca, pura, sem mancha, mais fria, gelada e sem vida. Análise 4. Me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado meus pecados, sim, os meus, e que eu estava salvo da lei do pecado e da morte. Note a transferência da salvação em termos pela fé, ao invés de pelas obras. Determina os próximos passos do seu ministério. Segundo Schmidt, 1953, esse dia 24 de maio de 1738, é o momento culminante para o preparo de John Wesley para a missão. Assim podemos afirmar que entre ser salvo ou ser cheio do Espírito Santo, há um lugar para os dois movimentos. Vou repetir. Há um lugar para os dois movimentos. A primeira parte, notamos uma salvação ocorrida sem a certeza de uma natureza inicial, e neste caso ele entendera ser por fé. Vai mais uma agora, tem mais uma análise, seria 5, mas está escrito 4 ali. Me foi dada a segurança em Cristo que havia perdoado meus pecados, sim. Ah, não, já li. Em suma, agora em suma, embaixo aí, em suma. Muito bem. Em suma, o que posso afirmar é que, na analogia, preste bem atenção agora, gente, no que eu vou falar aqui. O que posso afirmar é que, na analogia que difere a aproximação entre o conceito e o significado, naquela altura da sua vida cristã, a salvação era conceito. No entanto, naquele dia tornou-se significado. O nosso problema é não entender a questão de conceito e de significado. Eu tenho aqui um reloginho que está me controlando o horário. Eu tenho um conceito a respeito dele. É um relógio branco. Ele está marcando a hora para mim não atrasar ou não atravessar os limites da aula. Eu tenho um conceito. Agora, se eu abrir o relógio, ele é feito com metal de sei da onde, é no estilo suíço, aí já tem o significado. A gente peca entre conceito e significado. O assunto ser significado mais enfático que o conceito. Eu posso dizer, vi um avião passando. Aqui eu tenho um conceito físico de movimento. Porém, quando eu afirmo, vi um avião passando, modelo Fokker 100, operado pela companhia TAM. É uma aeronave modelo F-28 MK-0100, tipo ICAO F-100. É um avião comercial bimotor a jato de médio porte, projetado e construído pelo fabricante holandesa Fokker. Agora sim, eu tenho significado, pois o que eu tinha como conceito está amplamente claro. Então, possui um significado e não muda o objeto da observação. A salvação para John Wesley era um conceito e agora era um significado. E naquele dia, um renovo espiritual. Vamos aí o sexto equilíbrio, a base ocular. Voltando à velha questão, aquele momento foi de conversão de Wesley ou um batismo no Espírito Santo? Pela ótica e tentando ressignificar um momento em que apenas aquelas pessoas viveram, me baseei nos frutos que se seguiram na opinião de respeitados historiadores. Agora a parte azul. Historiadores e o assunto. Mateus Lelivre, Richard Hetzreiter, Helmut Renders, Eugene Byers, John
Wesley Dornelas, H.E.W. Fitchett e tantos outros. Historiadores, na verdade, não fecham o assunto. Ora, inclina-se a uma experiência de renome espiritual, outras vezes a ênfase é mais soteriológica. Eu estou dando meu pescoço a prêmio. Sendo analítico, há recursos amplos para dissertar entre as duas matérias, para se chegar a um significado. Longe de mim querer encerrar o assunto e colocar um registro pétreo. Não obstante, arrisco a dizer que há indícios de duas experiências no mesmo ato. O Wesley e seu compromisso. John Wesley perseguia seu sonho de clericalismo, seu compromisso com os pobres, necessitados, presos, seu amor à leitura bíblica, sua busca e devoção. Sim, ele traz traços de quem foi salvo. E é tanto que ele tenta justificar essa salvação via obras e os cumprimentos da lei. Uma descoberta. Ou seja, o que deveria ser fruto após a salvação era mérito para alcançá-la. Quando ele encontra-se com os moráveis, a história muda, pois descobre uma fé sem penitências, sem cobranças, ou abnegação precoce. E esta era a salvação pela graça e não pelas obras. Saiu em inglês. No dia 24 de maio, ele ressignifica a salvação e agora vias de fato pela fé. E, ao mesmo tempo, esse toque divino, ao qual ele chama de coração aquecido, abrasado, abre um caminho novo para que a nova doutrina, considerada na época como tal, que impactava quem ouvia, fosse difundida e tirasse a Inglaterra e a Europa do marasmo espiritual. Assim, a experiência de John Wesley, de 24 de maio, foi uma renovação espiritual para levá-lo ao patamar de uma obra mais excelente. Wesley corrobora não a salvação, apenas como mecanismo de resultado e esforço humano para obtê-la, mas sim a salvação pela fé em Cristo, seguido de avivamento espiritual, fruto imediato de uma certeza de salvação. Próximo. Trazendo os reformadores para o assunto, segundo Eudes Fontes. Agora, vamos trazer os caras agora. Na Idade Média, a compreensão sobre a doutrina da salvação, justificação atravessou um longo período de distorção na Idade Média. A igreja cristã estava completamente fora dos padrões divinos, ensinando que a justificação inclui necessariamente as obras. Idade Média. Aqui era, o cara fazia para ser salvo. Porque ele fazia as obras, ele era salvo. Martinho Lutero, o monge alemão. Naquela época, confundiam justificação com regeneração e com santificação. O monge agostiniano Martinho Lutero, inconformado com as distorções doutrinárias acerca da salvação, foi convencido pelas escrituras de que a justificação se dá pela fé, ao contrário da Idade Média, que era pelas obras. Vamos a João Calvino. Devido às considerações acerca da justificação, teve início a reforma protestante, no século XVI. João Calvino defendeu o mesmo que Lutero, referindo-se à justificação como a essência da religião. Então, Calvino está no mesmo patamar que Lutero. Vamos a Jacob Armínio. Jacob Armínio seguiu essa visão ao definir a fé justificativa como aquela pela qual os homens creem em Jesus Cristo como Salvador daqueles universalmente aos que creem. Então, o Jacob Armínio, ele está colocando algo mais concreto, é apenas o crer. Já o Martinho Lutero e o Calvino são mais empíricos. A fé está envolvida. Ambos estão certos. Próximo. Trazendo os teólogos para o assunto, segundo Eudes Fontes, os teólogos atuais agora. Kenneth Collins. O teólogo Kenneth Collins comenta que John Wesley não concordava com a visão de Lutero sobre a justificação pela fé, porque talvez Wesley temesse que a interpretação caminhasse para o antinomianismo, que significava que nenhuma lei moral é de nenhum uso ou obrigação para o evangelho. Por isso que ele tinha um pouco de... Aí, olha só. Quando Wesley lia essa parte de Lutero, isso incomodava. Mas ele viu isso na vida dos morávios. Por isso que ele começou a pensar diferente. Havia o Ray Dunning. Os teólogos do H. Ray Dunning corroboram com essa atitude de Wesley, principalmente sobre o comentário de Lutero acerca da Epístola aos Gálatas. Provavelmente, a indagação de Wesley foi acerca da visão reformada da santificação. Esse é um teólogo nazareno. Não sei se a Agda está aí, é um teólogo nazareno. Gente boa, é o Dani.
Agora vem um Henry Clarence. Henry Clarence, T.S. comenta que podemos comemorar com a reforma protestante acerca da doutrina da justificação pela fé. Mas ficamos desapontados com a doutrina da santidade. O avivamento de Wesley é que enraizou o tema de santidade. Ele já tem uma distorção ali, ó. Eu queria trabalhar um pouco com esse cara, mas não vai dar tempo, não. Mas é o que ele pensa. Aí tem aqui as fontes, ok? Aí vamos para a salvação pela fé e a refutação de Trento. Ah, não. Pode passar mais um aí? Eu expliquei isso. Pode mais outro? Vai mais um. Aí, conclusão. Não, volta um. Volta um. Aí, conclusão. Era 24 de maio de 1638, na parte da tarde do dia, o jovem Wesley confere o horário, separa a Bíblia em um canto da sala, dirige-se ao quarto, pega um sobretudo, veste, confere sapatos. Parado ali, meditava em sua cabeça, muita coisa se passava, e pensava consigo mesmo, o que irei fazer naquela reunião de hoje à noite? Em seu coração, parava uma inquietação, como se alguma coisa fosse acontecer. Mas não tinha ideia exatamente o que era, apesar da sua busca. John era um assíduo estudioso da Bíblia, mantinha sua devocional disciplinada diariamente, fora consagrado presbítero, porém ansiava por algo mais. Depois, pelo correr dos fatos, cremos que mais Deus esperava dele pela forma como usou posteriormente. Ele saiu pelas ruas frias de Londres. Afinal, era maio. O inverno se preparava para sair de cena e dar lugar à primavera. No entanto, os ventos frios, gélidos e o ar cortante ainda estavam presentes pelas ruas londrinas. John subiu uma rampa, atravessou a pequena ponte perto da rua Cloth Street, seguiu subindo pela Middle Ridge, alcançou a rua Newbury e, finalmente, após vários passos, chegou à porta da rua Aldersgate. Ao próximo. Entrou na sala, muitos estavam reunidos. Pendurou o seu casaco, cumprimentou alguns fellows, amigos, né? E sentou-se para a reunião. O tempo foi passando, o culto acontecendo, e quando o relógio batia 15 minutos para as 21, alguém se levantou para ler o prefácio que Lutero havia escrito para o livro de Romanos, provavelmente em alemão. As palavras graça, fé, justificação, foram enchendo o coração daquele moço inquieto. Ele havia buscado a salvação e sentia-se como tal, porém baseado em penitências, esforços humanos, obras e cumprimentos das leis. Mas agora, naquele momento, dirigido por um ímpeto, descobriu avidamente que a salvação é só obtida pela fé, por crer no Senhor Jesus. Um meteoro atingiu no meio o peito, foi direto ao coração, penetrou na alma e ele não se conteve, o coração queimou. Levantou-se e disse, sim, agora minha alma está segura. Jesus perdoou meus pecados, sinto meu coração aquecido, abrasado. Inesperadamente aquele jovem orou, deu seu testemunho, saiu dali, desceu as ruas, passou por uma pequena rampa e foi direto à casa do seu irmão Charles, que estava doente. O jovem Charles, ao ver o rosto brilhante do seu irmão e a graça de Deus na vida dos outros companheiros, se alegrou no Senhor e escreveu um hino na hora. Uma atmosfera de glória invadiu a casa. A operação do Espírito Santo foi derramada. Eles relatavam a Charles tudo o que tinha realizado, que Deus tinha realizado. E todos se comoveram e foi um mover no gozo, na presença de Deus. Próximo template. Depois daquele dia, este moço liderou um movimento que abalou a nação e o mundo. Enviou missionários aos rincões da terra. Despertou o valor da ajuda aos necessitados. Um poder avassalador do Espírito Santo varreu a Inglaterra, Europa e o mundo. Mensagens eram pregadas para até 10 mil pessoas. Pessoas caíam no chão, choravam, recebiam Cristo pelo poder de Deus. Tudo porque um jovem permitiu o Espírito Santo soprar em seu coração. Hoje, para nós, fica o exemplo de que, como wesleyano, sua meta seja ter o coração aberto para receber o coração abrasado e viver o melhor de Deus para a sua vida. Família e igreja local. Os gritos só aumentam no inferno quando a mensagem de Deus diminui na terra. Você não foi chamado para fazer sucesso, e sim para mudar gerações. O Deus que levantou Wesley ainda continua levantando aqueles que possuem um coração abrasado pelo poder de Deus.
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ufa. Agora deixa eu fazer o finish para a gente ir para a discussão. Vamos lá. Esse é meu ponto de vista. Não assumo o ponto de vista da nossa denominação, nem das denominações aqui que estão envolvidas. Alguns dizem que foi salvação, outros dizem que foi um renovo espiritual. Eu, como professor, e uma opinião pessoal, eu fico com as duas. Como é que eu me defendo? João Wesley creu em Jesus, por isso era salvo. Ele creu e foi salvo. Mas a sua definição de salvação era o fazer por obras. Não que ele foi salvo porque ele fazia obras. Apesar de fazer obras, ele tinha crido. Ele foi salvo porque ele creu. Ele fazia as obras porque diziam que era para fazer. Agora, quando ele é tocado pelo Espírito Santo, ele sente que a salvação é pela fé. E que a obra agora é fruto e não argumento. A obra agora é um significado e não um conceito. Também defende a tese que, ao mesmo tempo, ele foi renovado espiritualmente. Porque ele sai dali uma tocha humana. O Wesley não foi mais o mesmo. E dali para frente, o evangelho explodiu. Então, eu creio, gente, queridos alunos, que para mim foi uma dupla experiência. Confirmação de salvação pela fé e o renovo espiritual. Eu passo a bola para vocês agora. Pastor Eliseu, Pois não? pastor Leonardo, nós poderíamos traçar, talvez, dentro disso que o senhor está falando, né, e do que a gente acabou de ouvir, um paralelo entre a experiência de Wesley antes da Rua Aldersgate e o que ele se tornou depois. Esse paralelo poderia ser traçado também na experiência que os discípulos viveram ao lado de Jesus, vendo os sinais, maravilhas, ou seja, tendo aquele curso teológico presencial contínuo durante 3 anos e meio, como alguns afirmam, e o que acontece com eles pós-dia de Pentecostes, quando eles, de fato, foram cheios do Espírito Santo, e aí sim a igreja no primeiro século se tornou o que se tornou como fruto do que eles do fogo que eles experimentaram e que espalharam no seu tempo. Poderíamos traçar esse paralelo? Haveria semelhanças entre si? Aí você assume que os discípulos já eram salvos também, né? Porque eles Sim, querem sim, Jesus. exatamente. Então, Eu esse também sou levado a crer também dessa mesma maneira, porque eles o que dá. andaram com Cristo, viveram experiências que nós, né, olhando na Escritura, sentimos até uma santa inveja, vamos dizer assim. Uhum. Mas, contudo, eu acredito que eles eram salvos porque a salvação estava diante deles. Jesus veio, né? Que a representação máxima de salvação estava ali diante deles. Mas eu acredito assim que após o dia de Pentecostes, aí eles se tornaram o que se tornaram. E aí por isso que eu estou falando assim, poderíamos traçar esse paralelo de semelhança, talvez, na experiência de Wesley. Eu creio que dá para traçar. O problema é que o próprio Wesley, ele que complica. Porque se você for ler o que ele fala, de meu coração aquecido, e agora tinha certeza da salvação, dá a entender que ele não era salvo. Mas olha só, ele cria em Deus. Ora, vamos usar a metafísica aqui agora, vamos aplicar a metafísica. Se o requisito para ser salvo é crer, e eu crio, logo eu sou salvo. Ok? Uhum. É que o que o povo não está entendendo, que quem fala que é só conversão, que é só batismo com o Espírito Santo, ou que é o reino espiritual, o que o povo está entendendo é que o Wesley dá uma ressignificância à salvação. O Wesley achava que a salvação era por cumprir as penitências, embora ele já tinha crido. Agora ele está sabendo que ele não precisava ensinar para os outros, olha, faça para ser salvo. Não, creia que você vai ser salvo. Eu já era salvo, mas eu fazia. Uhum. Só que agora eu sei que eu sou salvo pela fé. Eu acho que esse que é o problema. Eu fico com as duas. O bispo Caleb, ele abraça a renovo espiritual. Ele crê que já tinha sido salvo, né? O bispo
Não, nossos bispos, a maioria deles, eles têm essa orientação de que seja um renovo espiritual. É um assunto aberto, não é doutrina, não é doutrina, é um bate-papo, né? Como porque eu achei interessante, né, quando, à medida que o senhor foi falando, né, que a gente conhece um pouco essa história, mas aqui a gente está aprofundando muito, mas aí, à medida que o senhor foi falando, na minha cabeça aqui foi montando uma ponte entre passado mais distante e passado um pouquinho mais próximo da vida de Wesley, e aí, ao mesmo tempo, traz para a gente assim, as possibilidades, né, do que pode acontecer na vida de um homem quando ele... Eu gostei do seu paralelo lá com os discípulos, gostei. Vou até ver se dá tempo de inserir aí. Tá legal isso. Mas eu coloco lá, segundo o pastor Leonardo Brito, eu coloco lá. Eu aprendi que a ética e a elegância é eu citar as fontes, né? Não, legal. Fica mais legal. Então, pastor Leonardo, é uma discussão que tem sido durante séculos aí, né? Eu assumi as duas. Para mim, ele confirmou, porque o que ele fazia com aquela, sabe, eu vou fazer por obras para me garantir minha salvação, ele agora escolhe, não, é pela fé. Eu já tinha crido, é pela fé. Então, essa tese que eu usei, se a condição para ser salvo é crer, eu quebro a perna do cara que fala que ele não era salvo, entendeu? Ao mesmo tempo que eu creio que ele está confirmando a salvação dele. Ele está ressignificando a salvação. Tem mais algum teólogo aí para arriscar a cabeça aí com a gente? Não, só vai ser eu e o Leonardo só. Eu até pensei até na questão falar, do... Manda bala. Eu pensei até em traçar um paralelo, como o pastor Leonardo falou, mas não com discípulos, e sim com a experiência do apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 7, quando ele fala que aquilo que ele quer fazer, ele não faz, né? E ali ele estava envolvido diante daquilo que ele já vivia no passado, ele já era convertido. Mas depois ele entende a graça, ele entende Jesus Cristo. Porque, na verdade, ele estava sendo condenado pelo 10º mandamento, né? A cobiça. E aquilo ele sabia que talvez ele não poderia, diante das suas próprias condições, vencer. E ele era martirizado por aquilo. Aí chega no capítulo 8 de Romanos, ele fala que ele passa, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então aquilo ali traz um renovo, traz um alívio para ele. Então eu creio que naquele momento ali, ele sentiu algo diferente. Ele já era convertido, já tinha salvação, mas naquele momento ali ele sentiu um aquecer diferente no qual ele não havia já sentido antes. Só que você e o Leonardo, você, pastor Leonardo, estão do lado daqueles que creem que já era salvo. É que tem uma corrente que diz que ele não era. Uma corrente que se baseia na premissa de quando ele falou que agora eu tenho certeza que meus pecados foram perdoados. Aí esse pessoal pega aí e diz, ele não era salvo, ele se converteu aí. Se o quesito é crer, cara, ele cria piamente, o cara devolve pra caramba. Sim. Essa questão é uma questão difícil de poder fechar, porque a gente está falando também de atos mentais, né? Atos mentais. Então, quer dizer, não tem como você entrar na mente do John Wesley ou do apóstolo Paulo naquele momento para saber realmente o que ele estava pensando. Mas eu acredito que ele, sim, já tinha a certeza da salvação, Deixa eu te ajudar mas aí. que ele ali foi renovado. Deixa eu te ajudar aí. O diário dele, eu não sei quem tem o diário dele aí, quem tem? Um pouquinho antes desse dia aí que ele está mencionando, ele teve uma discussão com o Guilherme Ló. Ele foi lá na casa do Guilherme Ló, que ele ia pegar pelo pescoço, porque o Guilherme Ló, ele era um místico, mas nunca ensinou para o Wesley que a salvação era pela fé. Só que o Wesley estava chegando de uma viagem, ele viu os moráveis. Os moráveis estavam falando de uma fé que ele não tinha. Ele perguntou para o morável, que fé é essa aí que eu não sei?
Você, como é que é? Só sentir? A fé é empírica. A fé é empírica, é uma coisa que Deus toca pela fé. Aí ele foi na casa do Guilherme e falou assim, eu te li por 2 anos, cara, eu perdi meu tempo com você não me falou sobre isso, e você sabia. O Guilherme falou, aqui eu não tive experiência ainda. Aí ele vai para casa, cabisbaixo. Olha, eu consegui um bilhete, eu consigo coisa, ninguém consegue. Eu consegui um bilhetinho dele, lá na casa dele, eu fotografei. Ele mandou para o Whitefield, falou, vai hoje na reunião que eu não quero ir, não. Ele mandou um bilhetinho para o Whitefield. E eu tenho outro bilhete dele, um outro diário que não está publicado, que ele fala assim, ó, me levantei, lavei o rosto, eu sentei, falei, o que eu vou fazer ali? Ele estava, pastor Leonardo, ele estava confuso, não pela salvação, mas pelo... Ele já amava Deus, ele amava Jesus, o Espírito Santo. Mas ele falou assim, peraí, a vida inteira eu fiz para ser salvo, mesmo sendo salvo. Agora tem um negócio que é só crer que eu sou salvo, sem fazer nada. Porque essa é o quê? Era a orientação de Trento. Quando chegar na reunião, Deus, lá do céu, olha e fala, é o seguinte, Espírito Santo, aleluia, resolve isso, vai lá. Toma esse homem na minha presença. Toca ele agora. Mostra a ele que... Aí o Espírito Santo vem e enche o coração dele e fala, opa, a salvação é pela fé. Aí ele confirma a salvação, nesse caso, ressignifica a salvação, e daí ele sai uma tocha humana, rapaz. Ele sai pela rua, o pessoal atrás dele, já cheio da graça, rapaz. E ninguém segura mais o homem depois do dia, viu? Glória a Deus. Eu gostei muito desse termo, acho que esse termo, ressignificar, acho que ele se aplica muito bem. Ele se aplica muito bem a essa experiência dele. Amém. Oi, Tiago. Falando desse tema, eu me lembrei de uma mensagem sua que eu vi há um tempo atrás, diferenciando chamado e ministério. Sim. Nós podemos dizer que antes desse episódio de 24 de maio, Wesley se concentrava no ministério e não vivia no chamado? Então, ele pode dar para aplicar. Porque ele fica mais perto agora, né? Agora é Deus fazendo com ele, né? Antes era ele fazendo com Deus. Agora é Deus fazendo com ele. Pastor Ideal, eu queria... Não sei se eu vou falar uma besteira aqui, mas, enfim. Acredito que o paralelo que a gente pode traçar entre Wesley e a palavra de Deus em relação a Paulo, mas não em relação ao que ele escreveu lá em Romanos, mas sim em relação a Atos 9. A gente percebe que Paulo, ele cria de maneira convicta que, perseguindo a igreja e cumprindo a lei de maneira cabal, ele iria encontrar a salvação, porque ele já estaria fazendo a vontade de Deus e por isso já estava salvo. Ele tinha, vamos dizer assim, uma convicção de salvação nesse sentido, mas o objeto da salvação dele, que levaria ele à salvação, era o objeto errado. Assim como John Wesley. John Wesley acreditava convictamente que fazendo as obras que eram ditas que ele deveria fazer, ele estaria encontrando a salvação. Mas, assim como Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco, John Wesley encontrou a Cristo naquele dia, lá no dia 24 de maio. Então, é o que você falou. Na verdade, a melhor palavra que a gente pode usar, tanto para Paulo quanto para John Wesley, é justamente essa ressignificação do que é salvação. Eles já tinham convicção de salvação, mas o objeto da salvação deles estava errado, nesse sentido de que a lei ou as obras nunca vão levar alguém a ser salvo realmente. De fato, eles criam em Deus, amavam a Deus, amavam a obra de Deus, amavam a palavra de Deus, mas era uma fé que ela estava colocada sobre o objeto errado, o objeto inadequado. Então, quando eles têm encontro com Deus, na verdade, não é eles que têm, na verdade é Deus que os encontra, eles então ressignificam o termo salvação para eles mesmos, entendem que é somente pela fé que eles seriam salvos, e tudo que fizeram para trás, por melhor que fosse, por mais zeloso que fosse em relação à lei, ou em relação
as obras nunca os levaria à salvação. Por isso que ele então diz que agora ele tem certeza da salvação dele. Provavelmente antes disso não tinha essa certeza da salvação, assim como Paulo também provavelmente nunca se sentiu totalmente convicto da sua salvação através da lei. Afinal, ele também pecava, né? Como todo ser humano errava, assim como Wesley também errava, enfim. A salvação nunca teria convicção de salvação, porque a cada pecado ele falava, poxa, então não sou salvo. Se arrependia, então voltava no próximo pecado, não sou salvo, então fazia outras obras para então voltar àquele estágio. Então ficava numa dúvida em relação à salvação, né? Não sei se consegui me expressar bem, mas eu acredito que a gente pode traçar um paralelo nesse sentido em relação a John Wesley e a Paulo. Houve um problema com a conexão do pastor Eliseu, do professor Eliseu, e acredito que ele ficou sem internet, ele saiu da reunião, houve algum problema com a conexão dele. Alguém ia falar? Eu ia falar, Anísia. Eu tô aqui na escuridão, tá meio escuro onde eu tô. Oi, então não consigo abrir o microfone ou o vídeo agora. Vocês estão me escutando bem? Sim. Vamos, Anísia. Para mim, essa discussão ela faz bastante sentido por conta do significado, quando eu entendo a questão de pecado e perdão de pecado. Porque a palavra de Deus fala que nós confessamos o pecado, o Senhor nos justifica e nós somos perdoados. Mas nem sempre a pessoa se sente perdoada. E aí Tiago fala, se confessarmos nossos pecados uns aos outros, nós seremos curados. Então, eu percebo isso, que para mim faz bastante sentido esse posicionamento, de que, de fato, ele já era salvo, mas em algum momento, quando ele teve essa nova experiência, ele se sentiu salvo, que é uma diferença. Muitas das vezes, a gente, quando faz apelo de salvação, aí fala assim, você já confessou Jesus? Sim. Mas você vai para o céu? Não. Mas por que não vai para o céu se é uma pessoa salva? Então, assim, eu não vejo com dificuldade isso, porque no dia a dia eu acabo lidando com isso já de forma corriqueira, né? As pessoas já confessaram Jesus, já fizeram a oração de salvação, mas não se sentem salvos. E assim a gente vê com o pecado também. Já confessou o pecado, mas não se sente perdoado. Então, para mim, isso faz bastante sentido. Eu acho que foi isso que ele experimentou, na minha opinião. Anísia, né, seu nome? Isso, Anísia. É o Rony falando. Quando você abordou uma questão muito, muito peculiar, né? A gente que lidar com pessoas, né, na ministração do evangelho, através seja da pregação pública ou do evangelismo, da evangelização, a gente pergunta, você crê em Jesus? Você acredita em Jesus? A pessoa fala, sim, acredito. Ou então fala, eu tenho Jesus no meu coração, né? E aí você pergunta assim, mas você já aceitou ele como seu salvador? Ou você crê que você é salvo? A pessoa diz que não sabe. É porque não tem essa convicção. Ele até crê, ele até acredita na pessoa de Jesus que falaram para ele, seja lá do jeito que for, porém ele não tem essa convicção de salvação, porque de fato falta talvez um melhor entendimento, não sei. E aí quando você se referiu a essa questão aí, eu me lembrei de algumas situações que a gente acaba encontrando, né? Até mesmo com pessoas que vão à igreja regularmente, dão dízimo regularmente, né? Cumpre a liturgia toda, né? Mas aí você vai conversar com a pessoa não tem essa segurança na salvação. Já me perguntaram isso uma vez.
Falei assim, você tem essa segurança na salvação, Rony? Eu falei assim, é claro que eu tenho segurança na salvação. Primeiro que não fui eu que subi na cruz. Se fosse eu que tivesse subido na cruz, eu iria ter um pouco de preocupação. Mas como foi Cristo que subiu na cruz por mim e se entregou e me deu essa garantia, então eu me sinto seguro nessa salvação. Né? A gente vê muito isso, principalmente na galera aí de hoje em dia, né? Você vai conversar, segue todo rito religioso, porém não tem essa convicção, essa segurança na salvação. Aí passa pela questão da experiência. Exato. A experiência que faz a diferença na vida da pessoa. Quando foi o Vitor, ou foi o pastor Leonardo que citou sobre a questão dos discípulos serem batizados, quer dizer, os discípulos tiveram aquela experiência do batismo com o Espírito Santo e depois daquele dia, a igreja mudou. E John Wesley também. Apesar de todo o movimento que ele já vinha fazendo, depois que ele teve a experiência com o Espírito Santo, a vida dele nunca mais foi a mesma. Então, isso me diz que buscar a experiência com o Espírito Santo de Deus é que faz a diferença na minha vida, que me traduz essa convicção de que Deus está comigo, de que eu estou no caminho certo. Porque é o Espírito Santo que vai me convencer disso. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu tenho essa experiência pessoal com o Espírito Santo, eu me sinto convencido disso. Então, passar pela experiência com o Espírito Santo é que, de fato, vai mudar a vida da pessoa. Então, eu acho que isso é bastante relativo, porque eu conheço pessoas que não foram batizadas com o Espírito Santo e tiveram uma experiência de conversão de alguém que realmente conheceu a Jesus. Então, nem toda pessoa que se converteu já teve experiência com o batismo com o Espírito Santo, no sentido de eu não sei como vocês chamam na Igreja Metodista, né? Na nossa denominação é inteira santificação. Então, eu acho que, como eu tinha falado, né, que essa questão do pecado em si, de você pedir perdão e você se sentir perdoado, apesar de pela fé já ter acontecido o perdão, é diferente a maneira como a pessoa recebe isso no coração. Então, a gente não, eu não colocaria conversão apenas nessa situação da pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, porque muitas pessoas não são batizadas com o Espírito Santo e tiveram uma transformação de vida real. Mas essa é a minha posição que eu tenho vivido e visto. Olha, irmãos, sim. Pastor Eliseu, Pai do Senhor, Pai. Trabalhando hoje no dia a dia com a ação social, o que vem acontecendo? Eu creio que diante da exposição belíssima, tremenda, aprendendo muito, nós temos hoje muito crente que fica muito confuso com a prática, principalmente com a prática do espírita. Aí dá uma confusão e eu queria que o senhor desse um posicionamento mediante isso, porque hoje eu vivendo a questão da pandemia, a ação social hoje na igreja é algo assim que tem trabalhado bastante em diversas frentes, não só no alimento, mas na oração, na visitação, cuidando das pessoas, e são práticas necessárias, mas que muitas das vezes não tenho dúvida do que tenho feito e do que o Espírito Santo, que tem nos impulsionado, tem nos dirigido e nos orientado, mas tem muitas pessoas que estão na igreja, conhecem Jesus, aceitaram Jesus, mas ainda estão confusas. Bom, a primeira coisa que temos que fazer, eu vou até
Vou te responder e vou ampliar o pensamento da Anísia aí. Salvação é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. São experiências diferenciadas. No metodismo, a gente coloca uma segunda, a primeira bênção é a salvação, a segunda bênção seria o batismo com o Espírito Santo. Há quem diga a terceira bênção é a santificação. Então, primeiro tem que separar uma das outras. Agora, a questão de ser salvo, como você falou, e a pessoa não praticar isso, não é isso que você falou? A pessoa está na igreja, convertida, mas ela não pratica, ela não faz. Não é isso que você falou? Eu acho assim. Não foi isso, não? Desculpa, pastor, é que quando eu falei, o senhor não estava presente. É que o senhor ouviu o meu comentário feito a respeito da fala da irmã, que falou agora há pouco. Sim. Então, o que eu tinha falado é que ela é que... Acho que foi ela que falou que... Agora eu estou até confusa, mas eu sei que o que eu falei foi o seguinte. O que eu falei foi que existem as pessoas que confessam o pecado, ela é perdoada em Cristo Jesus, mas ela não se sente perdoada. Então, eu acredito, e ela já está perdoada em Jesus, mas ela continua se sentindo culpada por aquele pecado. Então, é porque não houve uma cura. Quando João Wesley tem essa experiência do coração dele aquecido, na minha perspectiva, foi o que eu coloquei, que o senhor não pôde ouvir, ele, de fato, para mim, ele já era salvo, mas ele passou a se sentir salvo. Isso é como se fizesse um sentido, trazendo a ele uma real convicção. Foi isso que eu quis colocar. Então, é isso mesmo que nós chamamos de ressignificar. É por aí. Não tá errado, não, tá certo, tá certo. Então tá resolvido. Agora eu quero voltar para outra pergunta, que eu entendi que a pessoa é salva e não não pratica as boas obras, coisa assim. Se a pessoa realmente teve uma experiência com Deus, ela muda o modo de pensar. Só um instantinho, pastor. Não seria isso, não é questão das obras, é questão do que eu creio, como o senhor crê aí, na salvação e na condição que é dada pelo Espírito Santo para estarmos realizando as obras. Mas, assim, como a experiência de Wesley, porque tem um momento na vida de Wesley que o senhor está nos ensinando e deve até falar isso aí, não sei se já falou, porque eu perdi a primeira aula. Determinada ocasião, uma fala de Wesley: Senhor, dá-me 100 homens que não temam, senão que não temam o pecado, mas apenas a Deus, não temam a nada, nós abalaremos o mundo. Essa frase é uma referencial para as nossas vidas práticas, porque nós, como wesleyanos, estamos na prática hoje. Quando eu tive conhecimento dessa frase, e estou aprendendo muito aqui no curso, e eu tenho vivido a experiência na ação social, e eu tenho pedido a Deus, nesse período de pandemia: Senhor, me dá essa vontade, esse desejo, como sentiu Wesley, de fazer. Amém? Por aí. Eu só concluo dizendo que quem faz é porque teve uma experiência com Deus. Sem experiência, ela fica até mecânica e até forçada. Tem que ser experiência. Isso é legal. Pastor, oi. Eu acho que é uma coisa que a gente também tem que levar em consideração, né, que toda a vida de Wesley, ela foi em contato com a palavra, né, e a palavra que santifica, é a palavra que convence, a palavra que liberta. Se a gente for observar, Wesley, desde criança, ele foi alfabetizado com o livro de Salmos. Então, nós adultos ainda lembramos das frases, né, na alfabetização. Você imagina a pessoa ser letrada com o livro de Salmos. Então, a gente vê que ele ingressa nessa vida ministerial cedo, né, acho que é 1725 que ele já ingressa, né, e em 1728, 10 anos antes dessa experiência, ele já tinha sido ordenado, ele já era um diácono, um sacerdote. Então,
Então ele, né, como que uma pessoa, né, se ele se oferece para ir para uma missão na Virgínia, para evangelizar os índios, se ele não crê naquilo? Né? É como que uma pessoa entra no ministério sem crer. E antes mesmo disso, ele já dava aula da língua original das escrituras na universidade. Então, como que alguém tão familiarizado com a palavra, a ponto de criar um clube santo, com uma disciplina espiritual de oração, disciplina de leitura bíblica, eles liam 3 horas por dia de estudo bíblico, como que uma pessoa assim não pode ter passado pela primeira obra da graça? Pode não ter sido alcançado pelo Espírito Santo a ponto de ser convencido, né, da salvação, convencido de que Jesus morreu por ele. Então, a gente tem que considerar muito isso. E a gente vai ver que quando ele tem essa experiência de coração aquecido, na verdade, o ministério vai explodir não só por causa da purificação do coração, porque se a gente for olhar a purificação do coração, é algo pessoal, não é algo para o ministério. Então, o ministério dos apóstolos, antes mesmo do Pentecostes, eles já receberam autoridade espiritual para evangelizar, para libertar, para expulsar demônio, para curar. Então, o ministério em si, ele não está atrelado ao batismo com o Espírito Santo. O problema é que, às vezes, as pessoas confundem hoje o batismo com o Espírito Santo com a questão de dons, né? De Deus investir a igreja com dons para a edificação da igreja. Então, os dons, eles são dados para o ministério, mas o batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo, a purificação do coração, é algo que é uma consagração pessoal, é o perfeito amor, é a devoção completa. Então, o explodir do ministério dele, né, não é porque ele não era usado com dons, mas porque ele passou a ter o que ele chama, né, da devoção completa, do perfeito amor. Né? Ele diz que a santificação é você passar a viver uma vida de completa devoção a Deus. Então, aquele amor que ele experimentou através daquele toque da graça no coração dele, fez com que ele, a pessoa que a gente ama, a gente quer ser bom para quem a gente ama, a gente quer servir a quem a gente ama, e aí ele passa a querer, poxa, eu amo o Espírito Santo, eu quero servir ao Espírito Santo. Então, eu acho que a gente não pode ignorar toda essa formação que ele teve, porque não tem como uma pessoa que passou por tudo isso, né, a educação que a própria mãe deu, né, a primeira dirigente espiritual sobre a vida dele, líder espiritual, que fez parte dessa formação. Então, a gente não pode ignorar toda essa trajetória de Wesley e nem confundir, né, as funções do ministério somente com essa experiência de coração aquecido. Porque não quer dizer que o ministério não pudesse ser exercido antes, até porque os próprios apóstolos, eles receberam autoridade espiritual para o evangelismo, né, para a cura, para a libertação, antes mesmo do Pentecostes. Exato. Muito bem, Águida, muito bem. Vocês querem continuar a discussão ou eu passo a próxima aula? Alguém quer falar mais alguma coisa? É importante. Ô, Águida, então você atribui aquele renovo que ele tem ali, eu acho que isso está na mesma linha que eu penso. Eu também penso que ele já tinha a experiência da salvação. De tudo que ele fazia, um salvo faz. Mas na cabeça dele, embora ele tivesse crido, ele estivesse fazendo, mas ele tinha a salvação pelas obras como um critério de salvação. No coração aquecido, ele recebe uma ressignificação